E aí, tá conversando com o staff, né? Vamos ver aí, 33 anos do volante. Mais um volante aqui para o futebol carioca, hein? Luciana. Mas ele é um volante com aquela característica que apoia muito o ataque, né? Ele é um cara que ele vai terminar o contrato dele no meio do ano. A intenção é que ele venha reforçar a equipe rubro-negra para o Super Mundial. Hoje, aliás, de hoje, faltam 100 dias para o Super Mundial, que estão chamando, né? Onde os 3 clubes do Rio, Flamengo, Botafogo e Fluminense estarão lá, junto a Palmeiras, né, de São Paulo. Então, assim, será um grande reforço para o Flamengo. O Jorginho, que acabou, né, na última temporada não sendo titular, jogando muito pouco no Arsenal, mas quando entrava, ajudava a equipe. O Arsenal, que fez 7 nessa semana em cima do PSV, já adiantou aí a classificação, inclusive, para as semifinais da Champions League, mas ele acabou não participando de nenhum dos gols. Mas sim, ele é um bom jogador, é a primeira vez que ele jogaria no Brasil. Ele, apesar de ser brasileiro, ele é naturalizado, salvo engano, né? Ou ele tem dupla nacionalidade também, italiano, né? Não jogou ainda no Brasil, mas eu penso ser uma boa aquisição. É um jogador pontual, um jogador que tende a sobrar aqui no Brasil. Eu acho que a discussão em torno do Jorginho vai ser a mesma do que foi feita no Danilo, né? O Danilo ainda acrescenta bastante, está aí ele sendo convocado, e agora não mais como lateral, mas como zagueiro. Então, assim, é uma boa aquisição e seria muito interessante para o meio de campo do Flamengo. Sanato, e aí, Jorginho? Meio do ano. Um jogador como de altíssimo nível, né, experiente, um jogador de muita qualidade de passe, né, acelera sempre o passe, faz o time jogar, faz o time ter volume de jogo, né, isso vai se encaixar ali nesse time do Flamengo como uma luva. O time do Flamengo é o melhor elenco do Brasil, da América do Sul. Vai chegar um jogador também, está conversando, mas muito provável que chegue, o Jorginho, né? Mas é um jogador que vai se encaixar muito bem ali. Tem o estilo do jogador, a característica que se encaixa ao estilo de jogo, ao modelo de jogo do Felipe Luiz. Não é à toa que está sendo procurado e vai ser contratado, porque tem a indicação do Felipe Luiz também. Então, assim, é um jogador extra classe, como o professor falou, e vai se encaixar ali muito bem. Edilson, deixa eu só fazer uma colocação. Nós falamos, a Luciana mencionou aí 100 dias para o Mundial. Essa ideia não é minha não, mas eu achei muito legal, do nosso amigo Marcelo Montes, que ela é contador da Petrobras, amigão nosso, e ele deu uma ideia que eu achei muito legal. Esse Mundial de Clubes, eu acho que ele está ganhando uma proporção tão grande que eles podiam abrir uma exceção. Cada clube contratar e fazer um contrato específico para esse Mundial de Clubes, né? Qualquer jogador, por exemplo, o Neymar não vai estar lá, o Cristiano Ronaldo não vai estar lá, né? Então, poderiam ser feitos alguns contratos, o Benzema não vai estar lá. Então, alguns clubes poderiam contratar pontualmente para essa competição alguns jogadores. Acho que é interessante a sugestão. Eu recebi dele também me dizendo que o Mário Sérgio, na época, né? Chegou a ser contratado pelo Grêmio, jogou só o Mundial, depois foi embora. Entendeu? Foi embora. Então, o Bebeto e o Gonçalves pelo Cruzeiro também. Bebeto e Gonçalves pelo Cruzeiro. Também nessa? Foi Bebeto, Edmundo. O Edmundo não. Acho que foi. Isso. Não lembro se o Edmundo estava lá no Tóquio. Vamos ver, é uma ideia para encorpar, né, com nomes, com estrelas, a competição aí, né? É uma ideia para encorpar, né, com nomes, com estrelas, a competição aí, né? Vamos lá, o Botafogo está aí agora com vias para renovar com o goleiro John, que foi eleito ontem, no ano passado, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Tem que... Como é que diz aí? Cadê o meu dinheiro? Segurar esse goleiro com um bom time. Dizem que começa com um grande goleiro, não é isso?
Embora nesse jogo tenha falhado, né? Ele foi com a mão esquerda, que é a boa dele, poderia ter ido com a mão direita. Qual jogo que você fala? E ele falou, o último jogo do Botafogo contra o Racing. O Botafogo não iniciou uma boa temporada, não iniciou bem essa temporada de 2025, né? Muito pela, a meu ver, ausência de planejamento. Ninguém vai querer me convencer de que que o Textor fala, até mesmo ele diz, mas a gente não importa os títulos da Supercopa, é marketing, Recopa, desculpem, mas não acredito nisso, até porque houve uma procura intensa, foram conversados com vários treinadores que deram nega para o Botafogo, e isso eu acho que é um objeto de discussão, porque salta aos olhos, a gente está falando de um time que cresceu, um time que teoricamente tem um projeto de futebol e que foi renegado aí por alguns bons técnicos. É claro que entra a questão financeira, como o próprio Edilson colocou, mas não acho normal essa nega de alguns técnicos. Recentemente, o advogado do Jorge Jesus esteve num podcast dos colegas aqui do Rio, né, o Bruno Cantarelli e o Beto Júnior, e ele havia dito que a questão com Vasco Matos, né, foi muito além das licenças. Houve ali, parece que já existe um burburinho em Portugal, a questão de pagamento do Textor a alguns técnicos portugueses, e aí a gente pode falar do Luiz Castro, do próprio Arthur Jorge. Ou seja, parece que essa questão, essa ausência de pagamento pesou muito mais com o Vasco Matos do que qualquer outra coisa. Então, o Botafogo não iniciou bem a temporada. Há uma expectativa para saber como o Renato Paiva pensa essa equipe, até porque o trabalho que ele fez aqui com o Bahia não é bem avaliado, mas ele tem uma boa equipe, uma equipe que ele não montou, que ele não ajudou a montar, né? Que ele precisa integrar novos elementos. O Botafogo, como eu falei essa semana, foi o segundo time no Brasil a investir em trazer jogadores. Foram mais de 300 milhões, perdendo apenas para o Palmeiras, né? São 9 reforços. Então, assim, há uma expectativa muito grande. Aí, essa semana foi o início de treinamento, tem essa questão da renovação com o John, que eu acredito que vai acontecer, até porque ele foi um cara importante na temporada passada, mas o Botafogo é uma incógnita em 2025, Edilson. Vamos ver. Vamos ver. Olha, da verdade, o Edilson, eu não posso me furtar a passar essas informações. Eu tenho pessoas ligadas, o Renato. Caiu o professor René Simões ainda. Não, estou aqui. Vamos lá, tá voltando aí? Vamos lá. Que ele esteve muito colado com o Jorge Jesus na época do Benfica, e ele tem uma característica muito parecida com o Jorge Jesus. Essa é a informação que eu recebi. Quem? O Renato Paiva. Isso, do Renato Paiva. Do Renato. Botafogo. O Renato Paiva, o treinador do Botafogo.